Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Obrigado pelo privilégio, pela alegria de podermos estar aqui mais uma vez. Que coisa boa, que coisa gostosa quando nós podemos, ó Deus, estar na tua casa. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, é a casa de oração, Betel, casa de Deus, lugar de oração. Aqui o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Aqui muitos milagres, ó Pai, já vimos acontecendo. Curas, transformação de vidas, mudança radical na vida de pessoas, conversão de almas, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Pai, te rendemos graças porque podemos estar aqui nessa noite, celebrando mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez e a tua palavra diz, portanto nós nos regozijemos e nos alegremos nesse dia. Assim nós oramos e te louvamos hoje e sempre. Amém e amém. Eu quero que você, se possível, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo de número 16, versículo 8. Também estará sendo projetado. Salmo 16, capítulo 16, versículo 8. Vamos ler esse texto para uma palavra de meditação nessa noite. Diz assim esse texto: sempre tenho o Senhor diante de mim. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Sempre tenho o Senhor na minha frente. Sempre eu tenho o Senhor diante de mim. E com Ele à minha direita, eu nunca serei abalado. Amém? Você pode se assentar. Eu quero iniciar nessa noite uma mensagem que talvez nos próximos cultos eu vou estar complementando, mas apenas uma introdução hoje nessa palavra cujo tema é como superar o desânimo. Como superar o desânimo. E eu quero apenas hoje fazer uma introdução para que a gente possa depois, nos próximos domingos, dar continuidade a essa mensagem. Salmo de número 16, versículos 8 e 9. Principalmente versículo 8 que nós lemos. Mais do que nunca nós precisamos, nos dias atuais, termos uma mentalidade voltada para Deus. Termos uma mentalidade, um foco em Deus, focar a nossa mente em Deus. E Davi, ele era mestre, na verdade, nesse assunto. Davi era mestre em ter foco, em ter a sua mente voltada para Deus. E Davi era um mestre nisso, e nós temos na Bíblia 150 salmos. Desses 150 salmos, 73 deles, ou seja, quase 50% dos salmos, tem assinatura, tem o registro, de autoria de Davi. São atribuídos ao rei Davi quase metade desses salmos. Davi era um adorador por excelência. E eu absurdamente e absolutamente sou apaixonado pelo livro dos Salmos. Livro dos Salmos, seu significado em hebraico, quer dizer Sefer Terrilim, quer dizer livro de poemas, livro de louvores, livro de canções, é o que o livro de Salmos representa para nós. No hebraico, na verdade, esse livro ele é dividido em 5 livros, mas dentro do cânon sagrado ele está apenas como um livro só, mas no hebraico, no original, são 5 livros. Livro de louvores. João Calvino, na sua época, quando ele era pastor, ele não permitia que outro louvor, outra canção fosse cantada nos seus cultos, a não ser os salmos. Somente os salmos poderiam e podiam ser cantados na sua época, quando ele era pastor, nos cultos que ele
realizava, tal era a importância do livro de Salmos na vida deste homem. O livro dos Salmos, ele tem algumas categorias. Nós podemos chamá-los de salmos de louvor, salmos de adoração, salmos de lamento, salmos de ação de graça, salmos de peregrinação ou de romagem, salmos reais, salmos sapienciais, que são salmos de sabedoria, salmos de confiança. É isso que nós podemos olhar quando contemplamos ou atribuímos esses salmos da palavra de Deus. E nada mais ministra ao meu coração do que o livro dos Salmos. Especialmente quando eu estou passando por um momento difícil. Especialmente quando eu estou passando por um momento de prova, de lutas. Este livro dos Salmos, ele foi escrito justamente para que a gente possa, nesses momentos de luta, de dificuldade, de tribulação, de lamento, mas também de ação de graça, de confiança e de sabedoria, que a gente possa recorrer a esses salmos. O próprio Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde que me virá o socorro? E o próprio salmista responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não existe uma outra forma de socorro a não ser em Deus. E o livro dos Salmos ministra muito ao nosso coração. E esse salmo, especificamente, o salmo de número 16, ele é conhecido na Bíblia como um salmo de confiança, assim como é o salmo de número 4, o salmo 11, o salmo 23, o salmo 27, o salmo 62, o salmo 131, são salmos que expressam confiança, assim como é esse salmo de número 16. Este salmo também é, na verdade, uma celebração de alegria e de comunhão que Davi recebeu quando ele se aproximou do Senhor e foi impelido pela sua fé. Esse salmo também pode ser escrito quando Davi enfrentava um grande perigo no deserto. Nós não temos essa informação, se ele estava enfrentando um grande perigo no deserto quando escreveu, ou se ele estava sendo oprimido, por Saul, pelos seus inimigos. A gente não tem essa informação, mas sem se importar com a ocasião, o salmista começa num momento já de confiança no Senhor, dizendo assim, que a confiança dele estava em Deus. Antes mesmo de Davi compartilhar qual era a sua dificuldade, qual era o momento que ele estava passando, ele já começa dizendo, guarda-me, ó Senhor, guarda-me, ó Deus. Então, esse salmo era mais uma oração de Davi, em ti eu me refugio, tu és a minha segurança. É o que ele começa a falar nos primeiros versículos. Antes mesmo de ele colocar qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, que momento ele está passando, antes de qualquer coisa, ele já começa dizendo, guarda-me, ó Deus, porque o Senhor é o meu refúgio. A minha confiança, a minha esperança está no Senhor. Tu és o meu Deus, tu és a minha confiança. E eu quero dizer para você nessa noite que a espiritualidade de um homem, veja bem, a espiritualidade de um homem não pertence realmente a ele. Olha, a espiritualidade de um homem não pertence realmente a ele. A espiritualidade de um homem, ela é desenvolvida pelo ser divino que está dentro de nós. E eu quero que você repita comigo, para que você grave essa verdade nessa noite. Diga assim comigo, a espiritualidade de um homem não pertence realmente a ele, mas a espiritualidade de um homem é desenvolvida pelo ser divino que está no homem. A nossa espiritualidade, ela é desenvolvida através de Deus que está em nós. Quanto mais de Deus nós temos,
quanto mais intimidade com Ele nós temos, quanto mais nós desfrutamos da comunhão com Ele, essa espiritualidade em nós ela desenvolve, ela cresce. Ele diz: tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem, eu não possuo outra riqueza além de ti, a minha porção maior, o meu bem maior é o Senhor. O salmista no Salmo 34, versículo 10 diz: os leõezinhos sofrem necessidade. Imagine um leão sofrer necessidade, mas ainda que isso aconteça, e o leão passa fome, porém aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Pode até o leão não ter alimento, que é muito raro, né? Mas ainda que isso aconteça, o leão pode passar sim por fome, mas aquele que busca ao Senhor, bem nenhum lhes faltará, porque o Senhor é a minha porção, Ele é a minha riqueza. E no versículo de número 8, Davi diz assim: sempre tenho posto o Senhor diante de mim, sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, o Senhor, eu tenho colocado Ele na minha frente, eu tenho colocado Ele diante de mim, posto Ele na minha frente. É isso que Davi está dizendo, Ele está à minha direita, então eu não serei abalado. Davi tinha uma mentalidade voltada para Deus. O foco de Davi era Deus. Ele diz: sempre eu tenho posto o Senhor na minha frente. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o inimigo vai fazer e fará, sem sombra de dúvidas, ele sempre fará coisas para tirar o seu foco de Deus. Ele sempre fará isso. Ele quer que o seu foco esteja voltado para os gigantes. Ele quer que o seu foco esteja voltado para as suas necessidades. Ele quer que o seu foco esteja voltado para os leões, para os ursos. Ele quer que o seu foco esteja voltado para os seus problemas. O inimigo quer que o seu foco esteja voltado para as suas necessidades, para as suas limitações. Ele quer que o seu foco esteja voltado, a sua mente, para as suas doenças, para as suas enfermidades. Ele quer que o seu foco esteja voltado para esse vírus que nós estamos passando e vivendo. Ele fará de tudo para tirar de você a sua atenção, de colocar os seus olhos em Deus. Por isso Davi diz: eu sempre coloco Deus diante de mim. Eu tenho Ele sempre na minha frente. Não importa o que o mundo queira me mostrar, os problemas, as dificuldades, as lutas, as minhas necessidades, mas a minha mente, o meu foco está voltada para Deus. Ah, Deus. Lucas capítulo 24, versículos 14 a seguir diz assim: nós que no caminho conversávamos a respeito de tudo o que havia acontecido. E aqui fala sobre dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e iam até Emaús, uma distância de aproximadamente 11 quilômetros. E esses discípulos saem de Jerusalém e vão caminhando para Emaús, nesses 11 quilômetros. E o versículo 15 e 16 diz que enquanto eles conversavam a respeito dessas coisas, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas eles não reconheceram. Jesus se aproximou dos dois discípulos. Eles conversavam sobre tudo que havia acontecido nos últimos dias em Jerusalém. Falavam da morte de Jesus, das dificuldades, das tristezas. E Jesus vem e se aproxima, começa a conversar com os dois, se aproximou deles, e eles, enquanto caminhavam, não reconheceram que Jesus estava com eles. Há pessoas que não reconhecem Jesus na sua vida, não percebe que Jesus está ali caminhando lado a lado.
Porque fica dando atenção, o foco para outras coisas. Me perdoe vocês se faz isso ou não, eu risquei da minha lista Rede Globo, risquei, não assisto, porque é só desgraça que eles mostram. Parece que tem prazer em dizer que o número de óbitos está aumentando e aumentando cada dia mais. Parece que alegria, quando eles dizem que o número de óbitos do Brasil pelo coronavírus ultrapassou 400 mil, e foi não sei quantos que, e a média foi essa. Eu risquei, faz anos que não sei o que é Rede Globo na minha vida. Sabe, o meu foco, a minha mente está voltada para Deus, não nos problemas, nas situações que estamos vivendo. Jesus se aproxima e eles não reconhecem. E eu quero lembrá-lo nessa noite que quando a gente olha para a vida com os olhos da tragédia, a gente não vê Deus na vida. Quando nós olhamos para a nossa vida com os olhos da tragédia, a gente não vê Deus na vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 51 diz: o meu olho move a minha alma. O meu olho move a minha alma. Aquilo que você vê, aquele teu foco, movimenta a tua alma, leva, direciona a tua alma para lá ou para cá. Portanto, eu quero nessa noite te dar uma receita e um endereço. Eu quero que você vá na farmácia chamada Apocalipse, na rua 3 e no número 18. E o farmacêutico Jesus está na frente dessa farmácia, dizendo assim: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então que nessa noite você vá nessa farmácia chamada Apocalipse, na rua 3, número 18, e você vai comprar esse colírio do farmacêutico Jesus. Ele diz: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver, para que você possa colocar Deus na sua frente. Davi dizia: à minha frente sempre eu coloco Deus. Ele está posto adiante de mim, à minha frente, o meu foco, a minha mente está voltada para Ele. O que nós precisamos é mostrar o tamanho do teu problema para Deus, mas principalmente mostre o tamanho do seu Deus para o seu problema. É isso que nós precisamos, né? Mostre o tamanho do teu problema para Deus, mas principalmente mostre o tamanho do seu Deus para o seu problema. Martinho Lutero dizia o seguinte: aquele que tem Deus sempre diante dos seus olhos, Martinho Lutero, aquele que tem Deus sempre diante dos seus olhos, ou seja, a sua mente está voltada para Deus, recebe um coração tão destemido que até a cruz e os sofrimentos presentes são aceitos como bom ânimo. Até as dificuldades, até a cruz, até os sofrimentos são aceitos como bom ânimo quando Deus está diante de nós. O salmista diz, versículo 8 ainda: estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Ou seja, Deus está numa posição de poder e de proteção. Existe uma metáfora militar, né, onde o guerreiro é protegido pelo seu companheiro e pelo seu escudeiro que está na guerra, que ficava justamente à sua direita. Então, ali à sua direita estava quem? Um companheiro de guerra, um escudeiro. Então, aquele escudeiro, ele está protegendo o seu amigo. Então, ele está dizendo: o Senhor Jesus, Ele está à minha direita, Ele é a minha proteção. O inimigo pode tentar lançar dardos contra a minha vida, mas o meu escudeiro está na minha frente, e não apenas na minha frente, está à minha direita. Então eu não serei atingido, eu não serei abalado, é o que o salmista está dizendo para nós. Davi escolheu ver Deus em tudo, e por isso é que ele não ficava perturbado. Nos momentos difíceis da sua vida, você lembra quando Davi lutou contra Golias? A Bíblia diz que todo aquele exército que era bem treinado, bem preparado,
de Saul estava ali, eram 40 dias. Havia o exército dos filisteus, os soldados israelitas, um vale entre eles, e por 40 dias, 2 vezes ao dia, lá aparecia o gigante Golias e dizia: tem algum homem, alguém que queira me desafiar, que queira lutar comigo? E dentro das suas botas, eles tremiam, aqueles soldados. Mas Davi, eu coloco sempre Deus na minha frente. E Ele está não só à minha frente, mas à minha direita. Por isso eu não serei abalado. Então você vem contra mim, Golias, com lanças, com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele que eu vou contra ti. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele dizia assim: quem é você? Você é um incircunciso. O que é incircunciso? É uma pessoa que não tem aliança com Deus. Você não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Então não importa o teu tamanho, a tua grandeza, a tua força, o teu preparo, quantas batalhas você ganhou, não importa, mas importa sim quem está à minha frente, à minha direita, é o meu Deus, é o meu Deus. Davi viu Deus em tudo, ele escolhia, né, ver Deus em tudo, e é essa escolha que eu e você precisamos fazer, colocar Deus em tudo, na frente, nas nossas vidas. Se nós não vemos Deus nos nossos dias difíceis, isso se torna absolutamente opressor, perturbador para nós. Se a gente não consegue ver Deus na nossa vida, você vai começar a olhar para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, para as suas necessidades, para as tristezas, para as suas limitações, para tantas perdas. Você vai começar a olhar para isso e você vai ficar desanimado, você vai ficar com medo, você vai se fechar, você não vai querer sair da sua casa, você vai ficar acolhido, com temor. Mas quando a gente começa a olhar Deus na nossa frente, à nossa direita, a nossa mente voltada para o nosso Deus, Ele diz: então eu não serei abalado. Eu não serei abalado. O Salmo 59, nos seus primeiros versículos, diz exatamente a circunstância que Davi estava vivendo quando ele escreveu o Salmo 59. E o Salmo 59 é um hino de Davi, e é justamente quando Saul, ele mandou seus espiões à casa de Davi, é justamente esse momento, Saul manda os seus soldados, os seus espiões, até a casa de Davi para matá-lo. Portanto, este salmo foi escrito quando o rei Saul cercou a casa de Davi com seus homens, tentando matá-lo. E o salmista diz assim no versículo 1 do capítulo 59, ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam. É isso que o salmista Davi está falando no Salmo 59, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando, há uma emboscada, eles estão aguardando para me matar. Eles são cruéis, estão fazendo planos contra a minha vida, mas não é por causa de qualquer pecado, não é que eu tenha pecado, não é alguma maldade que eu cometi, não é isso, mas eles têm pressa de me atacar. E ele continua no Salmo 59 dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar, levanta e vem me ajudar. Versículo 6, quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Olha, eles estão fazendo de tudo para matar Davi, para acabar com a vida de Davi. Mas Davi está dizendo nesse salmo: livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Ó meu Deus, me defende dos que se levantam contra mim. Livra-me daqueles que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Davi, na verdade, ele fazia parte do reinado de Saul. Davi era o seu principal soldado.
o seu soldado mais valente. Foi ele que matou Golias. E Davi agora sai do anonimato e ele vai morar na casa, no palácio do rei. Ele vai morar junto com Saul. E Davi faz parte agora, né, do corpo de elite, dos soldados, do guerreiro, do grande vencedor, na casa do rei, na casa de Saul. Mas acontece um ciúme demoníaco, porque Davi sai à guerra e ele começa a vencer as batalhas. E ele vence uma batalha e outra, e ele vai vencendo muitas batalhas. E daqui a pouco as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Sabe, em vez dele dizer, Deus, que bom, eu tenho um soldado valente do meu lado. Eu tenho um cabra macho, um cara fera, um cara que me protege. Eu tenho um soldado de valor no meu exército do meu lado. Mas esse rei fica com um ciúme demoníaco. E ele agora, ele começa a atacar e ele quer matar Davi. Ele manda soldados irem atrás da casa de Davi, atrás de Davi, na sua casa, para matá-lo, para acabar com ele. Eu não sei se vocês, alguns de vocês, já assistiram um filme. Esse filme é muito bom mesmo. Esse filme mostra a história de um artista, ele é o protagonista do filme. E esse protagonista do filme, ele exerce um cargo de confiança muito grande no governo do seu presidente. Ele tem um cargo de confiança muito grande. Ele conquistou, né, uma posição muito grande, um homem de confiança e um homem que tinha muito conhecimento, muitas coisas confidenciais do seu reinado. Ele conhecia esse protagonista do filme. Era um homem extremamente importante no governo desse presidente. E esse presidente, apesar de ele ser um homem de confiança, que estava lá para proteger o seu presidente, esse presidente começou a ficar com medo desse homem valente, de confiança, desse protagonista do filme. E o que ele faz? Ele chama os seus soldados de elite, seu pelotão de elite, e querem que ele vá atrás e mate esse soldado que é tão fiel para ele. E aí, o que acontece? Aquelas câmeras de alta tecnologia começam a mostrar quando os soldados cercam a casa desse artista principal, protagonista do filme, cercam a casa, e de repente a câmera começa a entrar e mostrar dentro da casa, e lá está esse protagonista do filme. E quando a câmera mostra dentro da sua casa, do seu lar, lá está esse homem com a sua harpa, tocando, fazendo composições e orando, sabe? E é um filme muito tremendo, muito ótimo. Eu não sei aqui quantos já assistiram esse filme. Você não assistiu, eu também não assisti, porque esse filme não existe. Esta é a história de Davi. Esse filme não existe, não passou ainda, eu não assisti nem você, mas essa é a história de Davi. Ele está na sua casa, os soldados vêm para prendê-lo, para matá-lo, e lá está ele fazendo composições com a sua harpa, cantando, louvando a Deus e orando. E sabe o que acontece com aqueles soldados? São exterminados, porque quando Senaqueribe ousou lutar contra o rei Ezequias, numa só noite Deus mandou um anjo, e esse anjo matou 185.000 soldados. 185.000 soldados morreram numa só noite, porque tentaram atacar a vida do rei Ezequias. Davi, ele diz, eu sempre tenho posto Deus à minha direita. Ele está na minha frente, sempre à minha direita. Portanto, eu não serei abalado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é maior que os meus gigantes.
Deus é maior do que as tuas montanhas. Deus é maior do que as tuas dificuldades. Deus é maior do que as tuas necessidades. Deus é maior do que os teus problemas. Deus é maior do que os teus medos. Deus é maior do que as tuas limitações. Deus é muito maior do que o teu medo. Deus é muito maior do que esse vírus que está por aí. É claro, eu e você precisamos ser prudentes, tomar todos os cuidados necessários. Isso é verdade, não somos crianças, não podemos fazer isso, não podemos baixar a guarda, mas Deus está colocado na nossa frente. Davi diz, eu coloco Deus na minha frente, Ele vai adiante de mim, e não só adiante de mim, mas à minha direita, para me proteger como um escudeiro. Quando o inimigo lança uma seta, ele então interrompe aquilo e ela não me ataca, porque ele está me protegendo. Salmista 27, como leu aqui o pastor Renato no início, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Ele é minha salvação, portanto, de quem eu terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, eu não ficarei com medo de ninguém. Davi está dizendo o seguinte, quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e são eles que caem. Tentam acabar comigo, tentam me matar, mas são eles que caem, são eles que tropeçam. Ainda que um exército inteiro, diz ele no versículo 3, ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. E ainda que os meus inimigos me ataquem, eu ainda continuarei confiando no Senhor. Continuarei confiando no Senhor. A pior coisa que pode acontecer com você é esquecer que Deus caminha contigo. Jamais esqueça que Deus caminha com você. Jamais esqueça disso. Sabe, a tua mente tem que estar voltada em Deus. Senão você vai ficar perturbado, vai entrar em depressão, vai ficar abatido, não vai querer sair mais da sua casa, sabe? Em nome de Jesus, lembre, eu tenho posto a minha mente em Deus, portanto, jamais eu serei abalado. A sua vida está difícil, quem sabe você teve perdas nesses últimos meses, os problemas parecem que não param de crescer. Os problemas, quando você olha para eles, parece que são maiores do que você. Mas então diga assim como Davi, a minha mente está voltada para Deus. A minha mente, o meu foco, a minha atenção, sempre eu coloco Deus na minha frente. Sempre coloco Deus na minha frente. Lembre-se, quando a gente olha a vida com os olhos da tragédia, nós não vemos Deus na vida. Olhe para a vida assim, temos lutas, temos dificuldades, passamos por provas, por tribulações, mas Deus caminha na nossa frente. Se coloque de pé e nós continuaremos essa mensagem num próximo domingo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero que você lembre dessa palavra, né? Coloque sempre Deus na sua frente. Olhe para Deus. E se necessário for, passe na farmácia Apocalipse, Rua 3, número 18. E o farmacêutico Jesus está lá para te vender o colírio, né? E ele diz, aconselho-te que de mim compres colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Que pela fé você possa ver a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Que bom ter você nessa noite conosco. Que bom poder ministrar essa palavra ao seu coração. Que bom poder ministrar essa palavra a você, na sua casa, no seu lar, que está nos assistindo, que não pôde estar conosco nessa noite. Que bom poder chegar até você, através das nossas plataformas digitais. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou estar orando e depois, logo em seguida,
estaremos cantando uma canção. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, eu te louvo, Senhor, porque assim como o rei Davi disse sempre, eu tenho colocado o Senhor diante de mim, ou seja, a minha mente está voltada, focada em Deus. O Senhor está à minha direita, portanto, eu não serei abalado. Deus, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nesse tempo de tristeza que nós estamos passando, nessas perdas que tivemos nesses últimos meses, oh Deus, algumas pessoas pensam em desanimar, algumas pessoas estão perdendo a esperança e a confiança, mas esse Salmo de número 16, assim como o Salmo de número 4, Salmo 11, 23, 27, 62, 131, são salmos de confiança. A minha confiança está posta em Deus, a minha confiança está no Senhor, a minha mente está voltada para Ti. Deus, que nós possamos olhar para Deus na frente das nossas dificuldades, colocar Deus na frente dos nossos problemas, para que a gente consiga vencer cada dia, cada momento, que a gente consiga vencer, cada pessoa que está aqui conosco nessa noite. Oh Deus, que privilégio, que gostoso, que noite especial, quando podemos celebrar o Dia das Mães. Deus, que data bonita, que data especial. Deus, e certamente, quando nós olhamos para a história da origem dos Dias das Mães, é uma história bonita. A origem dessa história é tremenda, é bonita, quando conta a história, Deus, do Dia das Mães. Mas cada mãe que está aqui nessa noite, Deus, tem construído também uma história muito bonita, tem construído uma história de sucesso, uma história de amor, de carinho, de afeto, de atenção, de doação aos seus filhos, à sua família. E por isso nós, Deus, celebramos nessa noite todas as mães, Deus, que estão conosco aqui, todas as mães que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais, queremos abençoá-las. Eu peço que a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz, o Teu conforto venha sobre a vida delas. Assim nós oramos em nome de Jesus.